Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 15 do canto 11 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna descreve as perfeições da yoga mística. Esse capítulo descreve as 8 perfeições místicas primárias e as 10 secundárias. Elas se desenvolvem mediante a fixação da mente em yoga, mas elas são, em última análise, empecilhos para quem deseja alcançar a morada espiritual do Senhor Vishnu. Sendo interrogado por Uddhava, o Senhor Sri Krishna descreve as características das 18 perfeições místicas e a espécie particular de meditação através da qual se obtém cada uma delas. Em conclusão, Krishna afirma que, para quem deseja prestar serviço devocional puro à personalidade de Deus, a consecução dessas perfeições místicas é uma perda de tempo, pois distraem a pessoa da adoração apropriada. O devoto puro recebe todas essas perfeições automaticamente, mas ele não as aceita, a não ser que sejam usadas na yoga do serviço devocional. Essas perfeições não têm valor. O devoto apenas vê a personalidade de Deus, está presente em toda a parte, interna e externamente, e depende dele por completo. Então, iniciamos aqui o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Uddhava, o yogi que dominou os sentidos, estabilizou a mente, dominou o processo respiratório e fixou a mente em mim, adquire as perfeições místicas da yoga. Sri Uddhava disse: Meu querido senhor Achyuta, através de que processo se pode alcançar a perfeição mística? E qual é a natureza de tal perfeição? Quantas perfeições místicas existem? Por favor, explica-me essas coisas. Na verdade, és o outorgador de todas as perfeições místicas. A Suprema Personalidade de Deus disse: Os mestres do sistema de yoga declararam que há 18 classes de perfeição e meditação místicas, das quais 8 são primárias e têm seu refúgio em mim, e 10 são secundárias e aparecem no modo material da bondade. Dentre as 8 perfeições místicas primárias, existem 3 mediante as quais se adapta ao próprio corpo, que são ânima, que é tornar-se menor do que o menor, mahima, que é tornar-se maior do que o maior, e langma, tornar-se o mais leve do que o mais leve.
Através da percepção, da perfeição de Prapti, obtém-se qualquer coisa desejada. E através de Prakamya Siddhi, experimenta-se qualquer objeto desfrutável, seja neste mundo, seja no próximo. Mediante Isita Siddhi, podem-se manipular as subpotências de Maya, e mediante a potência controladora chamada Vashita Siddhi, fica-se livre dos impedimentos dos 3 modos da natureza. Quem adquiriu Kamavavayasita Siddhi pode obter qualquer coisa, de qualquer lugar, até o limite mais elevado possível. Meu querido e gentil Uddhava, consideram-se que essas 8 perfeições místicas existem naturalmente e são insuperadas neste mundo. As 10 perfeições místicas secundárias, oriundas dos modos da natureza, são os poderes de livrar-se da fome e da sede e de outras perturbações corpóreas, ouvir e ver coisas distantes, mover o corpo com a velocidade da mente, assumir qualquer forma desejada, entrar nos corpos alheios, morrer quando desejar, testemunhar os passatempos entre semideuses e as jovens celestiais chamadas apsaras, executar plenamente a própria determinação e dar ordens cujo cumprimento não é impedido. O poder de conhecer o passado, o presente e o futuro, tolerância ao calor, frio e outras dualidades, conhecer as mentes alheias, deter a influência do fogo, sol, água, veneno e assim por diante, e permanecer não dominado pelos outros, essas constituem 5 perfeições do processo místico de yoga e meditação. Estou apenas relacionando-as aqui segundo seus nomes e características. Agora, por favor, aprende de mim como perfeições místicas específicas originam-se de meditações específicas e também quais os processos particulares envolvidos. Aquele que me adora em minha forma atômica, que penetra todos os elementos sutis, fixando a mente apenas nisso, obtém a perfeição mística chamada ânima. Aquele que absorve a mente na forma específica do Mahatattva e assim medita em mim como a alma suprema da existência material total, alcança a perfeição mística chamada Mahima. Por absorver a mente ainda mais na situação de cada elemento individual, tal como o céu, o ar, o fogo e assim por diante, ele adquire progressivamente a grandeza de cada elemento material. Eu existo dentro de tudo e, portanto, sou a essência dos constituintes atômicos dos elementos materiais. Por fixar a mente em mim, nesta forma, o yogi pode alcançar a perfeição chamada Lagma, através da qual ele compreende a sutil substância atômica do tempo. Fixando a mente por completo em mim, dentro do elemento do falso ego gerado do modo da bondade, o yogi obtém o poder de aquisição mística, através do qual se torna o proprietário dos sentidos de todas as entidades vivas. Ele obtém semelhante perfeição
porque sua mente está absorta em mim. Quem concentra todas as atividades mentais em mim, como a superalma, daquela fase do Mahatattva, que manifesta a cadeia de atividades fruitivas, obtém de mim, cujo aparecimento está além da percepção material, a mais excelente perfeição mística chamada Prakamya. Quem concentra a consciência em Vishnu, a superalma, o agente motor e senhor supremo da energia externa, que consiste nos 3 modos, obtém a perfeição mística de controlar outras almas condicionadas, seus corpos materiais e designações corpóreas. O yogi que deposita sua mente em minha forma de Narayana, conhecida como o 4º fator, pleno de todas as opulências, é contemplado com minha natureza, e assim obtém a perfeição mística chamada Vashita. Aquele que fixa a mente pura em mim, sob minha manifestação como o Brahman impessoal, obtém a maior felicidade, com a qual todos os seus desejos são satisfeitos por completo. Um ser humano que se concentra em mim como o protetor dos princípios religiosos, como a personificação da pureza e senhor de Suetadvipa, obtém a existência pura, através da qual se liberta das 6 ondas da perturbação material, que são a fome, sede, definhamento, morte, aflição e ilusão. Aquela entidade viva purificada que fixa a mente nas extraordinárias vibrações sonoras que ocorrem dentro de mim, como o céu personificado e o ar vital total, é então capaz de perceber dentro do céu a fala de todas as entidades vivas. Imergindo a visão no planeta Sol e depois o planeta Sol nos próprios olhos, a pessoa deve meditar em mim, que existo dentro da combinação do Sol com a visão. Dessa maneira, adquire-se o poder de ver qualquer coisa distante. O yogi que absorve por completo a mente em mim e que então faz uso do vento que segue a mente para absorver em mim o corpo material, obtém através da potência da meditação em mim a perfeição mística pela qual seu corpo segue de imediato sua mente aonde quer que ela vá. Quando o yogi, ajustando sua mente de certa maneira, deseja assumir uma forma em particular, esta mesma forma aparece de imediato. Essa perfeição é possível mediante a absorção da mente no refúgio de minha inconcebível potência mística, através da qual assumo inúmeras formas. Ao desejar entrar no corpo de outrem, o yogi perfeito deve meditar em si mesmo dentro do outro corpo, e então, abandonando o próprio corpo grosseiro, deve entrar no corpo alheio através dos caminhos do ar, tão facilmente quanto uma abelha deixa uma flor e voa para outra. O yogi que alcançou a perfeição mística chamada Swachandamrita bloqueia o ânus com o calcanhar e então eleva a alma do coração para o peito e depois para o pescoço e enfim para a cabeça. Situado dentro do Brahmarandra,
O yogi, então, abandona o corpo material e conduz a alma espiritual para o destino escolhido. O yogi que deseja desfrutar nos aprazíveis jardins dos semideuses deve meditar no modo purificado da bondade, que está situado dentro de mim. E então as mulheres celestiais, geradas do modo da bondade, aproximar-se-ão dele em aeroplanos. O yogi que tem fé em mim, absorvendo a mente em mim e sabendo que meu propósito sempre se cumpre em qualquer ocasião, alcançará seu propósito através do próprio meio que ele determinou seguir. Quem medita perfeitamente em mim, adquire minha natureza de ser o supremo governante e controlador. Sua ordem, tal qual a minha, jamais pode ser frustrada de nenhuma maneira. O yogi que purificou sua existência mediante a devoção a mim e que assim conhece com perícia o processo de meditação, obtém conhecimento acerca do passado, presente e futuro. Ele pode, portanto, ver o nascimento e a morte de si mesmo e dos outros. Assim como os corpos dos seres aquáticos não podem ser feridos pela água, de modo semelhante, o corpo do yogi, cuja consciência está pacificada pela devoção a mim e que se desenvolveu plenamente na ciência da yoga, não pode ser ferido pelo fogo, sol, água, veneno e assim por diante. Meu devoto torna-se invencível por meditar em minhas opulentas encarnações, que são decoradas com srivatsa e várias armas, e são dotadas de parafernália imperial, como bandeiras, guarda-sóis ornamentais e abanos. O devoto erudito me adora por meio da meditação iógica. Com certeza, ele obtém em todos os aspectos as perfeições místicas que descrevi. Para o sábio que dominou os sentidos, a respiração e a mente, que é autocontrolado e vive absorto em meditar sobre mim, que perfeição mística seria difícil de obter? Sábios peritos em serviço devocional declaram que as perfeições místicas da yoga que mencionei, na verdade não passam de empecilhos e são uma perda de tempo para quem está praticando a yoga suprema, através da qual se alcança diretamente de mim toda a perfeição da vida. Quaisquer perfeições místicas que possam ser adquiridas através de bom nascimento, ervas, austeridades e mantras, podem ser alcançadas através do serviço devocional a mim. Com efeito, não se pode alcançar a verdadeira perfeição da yoga de nenhuma outra maneira. Meu querido Uddhava, eu sou a causa, o protetor e o senhor de todas as perfeições místicas, do sistema de yoga, do conhecimento analítico, da atividade pura e da comunidade dos eruditos mestres védicos. Assim como os mesmos elementos materiais existem dentro e fora de todos os corpos materiais, da mesma maneira, eu não posso ser coberto por nada mais. Existo dentro de tudo como a superalma e fora de tudo em meu aspecto onipenetrante.
E assim terminam os versos, né, aqui da descrição das perfeições da yoga mística, onde aqui tem um material legal para estudar, meditar, mas no final o Senhor Krishna explica que quando você obtém essas perfeições místicas e está situado assim numa espécie do falso ego, isso aí se torna até, né, negativo, porque as opulências elas devem ser usadas em prol do amor divino, né? Mas Krishna diz que quando você se rende a Ele em serviço devocional, naturalmente essas potências, né, místicas, né, ou siddhis, como as pessoas falam, se manifestam naturalmente. E você usa essas opulências místicas assim, não por egoísmo, né, não por interesse próprio, mas para usá-las numa performance melhor do seu serviço devocional nesse mundo. E Krishna explica que ele é o Yogesvara, né? É o controlador supremo de todos os tipos de yogas e perfeições místicas adquiridas, né, dos vários processos de meditação. Quando estamos, né, situados no Senhor Krishna, ele vai nos dar os poderes necessários para a ocasião específica que estamos. Mas as pessoas, né, infelizmente, que estão no falso ego, né, podemos ver aí no mundo, as pessoas se atraem tanto por essa questão da magia, né? Imagina, você poder tomar outra forma, você poder ficar invisível, controlar a mente das pessoas. Dessa forma, assim, essas potências místicas assim, são muito poderosas, mas também, se você estiver, né, agindo egoisticamente em relação a elas, você simplesmente vai receber reações muito pesadas, né? Tem pessoas, né, aqui no Bhagavata mesmo, vemos histórias de demônios que cultivaram uma meditação assim, tão poderosa para conquistar o mundo, né? Outros, né, tipo Hiranyakashipu, assim, ele conquistou todo o universo. Ele fez o seu Brahma temer assim, a sua austeridade, e o seu Brahma teve que entregar, né, fornecer a bênção dele ter o poder de governar todo o universo, e assim ele era um demônio muito poderoso. Isso está no capítulo 7 do Bhagavatam, que vamos, né, chegar lá a qualquer hora, e daí isso também é tudo um arranjo de Deus, né? Quando Deus dá muito poder a um demônio, isso aí é só para ele executar um passatempo de vir e tirar esse demônio, mostrando que ele não passa de uma formiga, né? Uma entidade viva com todo o poder do mundo, não passa de uma bactéria perto do poder de Krishna, que é a fonte infinita e ilimitada de todos os poderes místicos. E aqui Krishna está descrevendo, né, essas perfeições místicas. Quem gosta, né, dessas coisas, assim, então estuda. Mas se você quer realmente a maior de todas as perfeições da vida, né, eu diria que é o amor a Deus. A pessoa que atingiu o amor a Deus em seu coração, ele não só se liberta de todo falso ego, como se estabelece nesse universo como o ser mais poderoso. Porque quando você se torna um devoto puro, assim, Krishna ele passa a assistir, vamos dizer assim, a sua vida, né, na espécie que Krishna serve ao seu devoto puro, como ele falou aqui no início né, do outro capítulo, né? Ele falou assim, eu sou, né, eu existo por meio dos meus devotos puros. E aí você se torna uma força super poderosa nesse mundo, sem precisar fazer tantas práticas, assim, né, um esforço assim, demasiado, só para alcançar essa perfeição mística que vai ser usada pelo seu falso ego para você se afundar mais ainda no seu orgulho, nesse desejo de controlar as outras pessoas, de controlar tudo à sua volta. Assim como a gente vê hoje aí, né, em várias nuances da internet, falando, pensa, sente que você vai conquistar as coisas, tipo, né, o segredo, você vai atrair tudo para a sua vida, e aí as pessoas ficam, né, mantendo esse tipo de pensamento para
controlar a sua vida, né? Mas esquece completamente de Deus, da vida espiritual, porque tudo aqui nesse mundo é o ego, né? Então, Krishna está falando, né? E, na verdade, esses poderes místicos, eles só atrapalham a nossa caminhada espiritual. Mas se você entende que se você está com Krishna, que é a fonte de todos esses poderes místicos, e você vive realmente nessa situação amorosa em relação a ele, então, sim, você não tem problema em relação a ter poder, né? Porque Krishna é chamado, né, Bhagavan, e Bhagavan significa que é o nome de Krishna, que ele possui todas as opulências em quantidade infinita, e o poder é uma delas. Então o poder de Deus não dá para ser avaliado, né? Às vezes a gente fica abismado com aquela pessoa que está usando aquele poder que pode, né, fazer, né, a pessoa que levita, a pessoa, assim, esses poderes mágicos que vemos aí, Krishna fala que isso aí não é nada, né? Não vamos nos encantar com esse tipo de coisa. Mas se você adquirir a associação com Krishna, então você vai fazer tudo assim, vai curar, vai andar sobre as águas, não vai ser afetado por nenhum elemento, assim. Krishna está completamente controlando a sua vida. Então esse é o ensinamento aqui desse capítulo, mas como Uddhava ficou muito curioso, né, em entender essas perfeições místicas, Krishna ainda está falando aqui e também está falando qual a técnica ou o processo meditativo que desenvolve cada uma delas. Tá? Mas sempre lembre-se que o objetivo é amar a Deus, é viver no amor divino. Quando você ama ao divino, você entra num estado de paz, de serenidade, você se desapega da matéria, já não fica querendo controlar as coisas, porque você está sob o controle perfeito de Deus, e na verdade você tem que sair aqui dessa matéria, né? Você tem que esquecer um pouco essa natureza mística de poderes, de magia, né? E tem gente que usa essas meditações e atinge poderes e usam para o mal, né? As pessoas chamadas magos negros, que ficam influenciando a mente das pessoas e que estabelecem sistemas assim, planetários. Tudo isso aí, Krishna fala que no fim da era ele vem e mata esses demônios todos, né? Assim, né? Então, ninguém pode se meter com um devoto de Krishna, um devoto puro, quem está vivendo em amor a Deus, né, cantando o santo nome, buscando sinceramente estar estabelecido com a sua inteligência em seus pés de lótus, naturalmente não vai sofrer a intervenção desses seres, né, chamados, né, malignos, não porque eles são maus, mas porque vivem no aspecto do egoísmo. Então essas pessoas, né, não conseguem se aproximar e prejudicar o devoto puro de Krishna, porque aí já é uma região perigosa para eles tentarem dominar, né? Então ninguém pode dominar um devoto puro de Deus que está vivendo em amor e praticando o serviço devocional desse mundo. Por isso devemos assim ter muito cuidado em cometer ofensas contra um devoto de Krishna, seja ele em qualquer nível que estiver, porque todo mundo está desenvolvendo, né, através do serviço devocional para expandir o seu amor cada vez mais por Krishna e depois manifestar esse amor no mundo espiritual, conforme é o desejo de Krishna de estar se relacionando eternamente com a gente, né, com as suas partes integrantes. Ok? Então vamos terminando por aqui. Muita luz no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos estudar. Que bom que vocês estão até aqui nessa aula, né? Vamos dar continuidade a essas aulas do Bhagavatam para o benefício de toda a humanidade ou de todas as almas que se interessaram por estar aqui no aprendizado, né, divino. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são
a Gaura Nitai, Srila Prabhupada, o Mahamantra Hare Krishna, a todos os devotos reunidos. Haribol.